Bom, boa tarde a todos. A pedido da organização e em respeito aos próximos colegas que vão falar, eu vou agilizar um pouco a minha apresentação, então qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem saber mais depois, acho que a gente pode conversar depois da apresentação. Eu vou comentar um pouquinho sobre certificação de edifícios. Eu sou arquiteta, sou especialista em certificações sustentáveis e como que as edificações dentro das cidades podem melhorar o foco do evento, né, a redução do consumo de água e também diversos outros benefícios. Então, só passando rapidamente, o GBC Brasil, que é o Green Building Council Brasil, ele faz parte de uma organização supranacional, que é o World Green Building Council, que existe em mais de 100 países, e nós somos uma organização não governamental e independente entre si, e todas possuem o objetivo de inspirar, transformar e desenvolver o mercado da construção civil sustentável em cada país. O GBC, então, ele foi criado em 2007, somos membros do World Green Building Council e nós somos estruturados principalmente por organizações privadas, mas nós atuamos em todas as áreas de construção dentro do governo, inclusive. Não está um pouco claro aqui, mas os principais focos de atuação do GBC, então o primeiro é a educação, capacitar o mercado para poder certificar, né, para poder ter conhecimento sobre construções sustentáveis, porque ainda, infelizmente, é um número muito pequeno de profissionais que trabalham nesse setor. Outro foco da organização é a informação, então a gente tem a nossa feira, que é a Green Building Brasil, hoje é a maior feira de construção sustentável da América Latina, e a gente tem uma parceria com o USGBC, que é o GBC dos Estados Unidos, e o GBC Itália, na Europa, e estamos criando também uma feira na Ásia, então a ideia é internacionalizar todos esses conhecimentos. O terceiro foco de atuação da organização é relacionamento e fomento junto ao governo, então criar taxas e condições especiais, né, para quem constrói verde. Então a gente já fez parcerias com a Prefeitura do Rio de Janeiro para o desenvolvimento do selo Quali Verde, com a FIFA, né, no caso foi o BNDES, que todos os estados da Copa foram certificados também, e aqui o Comitê Olímpico, todas as instalações permanentes dos Jogos Olímpicos também serão certificadas. E a quarta área de atuação da organização é a certificação em si, que é que promove o conteúdo para fomentar todas essas atuações. Os edifícios, então só para dar um panorama inicial, eles possuem um impacto extremamente negativo no meio ambiente, né? Desde a sua construção e principalmente durante a sua operação e demolição. Então a gente não percebe, a gente não, às vezes não avalia o ciclo de vida do edifício todo, né? Todos os edifícios que estão sendo operados, mal operados no Brasil hoje. E a gente faz a pergunta, é necessário destruir para construir, né? A gente precisa destruir o meio ambiente para construir um ambiente que os humanos vão habitar? O impacto da construção civil sustentável no mundo é enorme, então é um dos setores que mais tem sido foco, né, em relação ao meio ambiente. Então, para vocês terem uma ideia, 16% de consumo do uso da água no mundo todo é para a construção civil. Então, desde a geração de produtos, né, criação de materiais, até a operação de todas as edificações e cidades. E uma das soluções, então, que a gente vislumbra no futuro, no presente, né, e no futuro, é a criação de green buildings. O que é um green building? É a edificação ou espaço construído que teve na sua concepção, construção e operação o uso de conceitos de sustentabilidade. Então, desde o estudo de viabilidade do negócio, todas as etapas de construção de um green building, né, escolha da localização, projetos, construção, manutenção, operação, tudo isso tem que ter prioridade para a sustentabilidade. Então, é um processo totalmente integrado que deve ser trabalhado com todas as equipes, né? E quais são os benefícios disso para o planeta? Foi feito um estudo pela Capital E, que avaliou 100 edifícios que receberam certificação e 100 edifícios comuns que não receberam certificação. Esses foram os dados que eles chegaram. Então, um edifício com certificação, ele consegue reduzir até 50% do consumo total de água desse edifício. E todos os outros, né, ele consegue reduzir até 60% da geração de resíduos. Então, diversos benefícios para o planeta. Quais são os benefícios econômicos, então, que um green building promove?
Esse é um estudo da Tishman Speyer que avalia os custos econômicos de uma edificação. Então, o projeto e construção do edifício, ele representa apenas 11% do custo total do edifício, isso se a gente considerar um edifício com um ciclo de vida de, em média, de 40 anos. E 75% do custo desse edifício vai ser durante os anos que ele vai estar operando. Então, 11% na verdade representa 1 ou 2 anos de projeto e construção, e todos os outros 38 anos que ele vai estar operando é onde está o maior custo das edificações. No Brasil, as certificações hoje elas representam em torno de até 7% um custo maior do que as edificações comuns, mas em relação ao custo inicial, em relação aos 11% somente, né? Você só pode considerar o custo de projeto. E foi feito um estudo pela Universidade Federal Fluminense que avalia a perda financeira das edificações de até 15%, edificações comuns. Quem trabalha com obra sabe que durante a obra tudo muda, né? No Brasil a gente não segue nenhum projeto que foi feito, e isso representa uma perda financeira muito grande, de até 15%. Os green buildings, eles normalmente não têm essa perda porque eles são muito bem planejados, eles precisam seguir à risca todas as recomendações. Então a gente já poderia equiparar essa perda financeira que a gente tem de prédios comuns com esse custo maior inicial que poderia ocorrer. Mas o grande benefício é a redução de até 9% do grande custo mesmo da edificação, que é a operação. Então, segurança, limpeza, manutenção, custo de água, custo de energia, tudo isso você consegue reduzir até 9% do custo. Além disso, os edifícios comerciais, eles têm um aumento de até 20% do metro quadrado e eles têm uma velocidade de ocupação muito mais rápida. Por exemplo, edifícios que foram certificados, a gente tem dados, no dia seguinte todas as salas comerciais já tinham sido alugadas ou vendidas. Hoje já é uma demanda de mercado, principalmente nas principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O mercado exige que que essas edificações sejam certificadas. A gente costuma falar que é o caro que sai barato no final. E o principal benefício que é para as pessoas, né, que a gente não sabe, mas a gente passa 90% da nossa vida dentro de edifícios, ou a gente está dentro da nossa casa, a gente está no nosso trabalho, ou a gente está num congresso, ou em qualquer lugar, e a gente não sabe o quanto que esses edifícios influenciam na nossa vida e no nosso bem-estar. E os green buildings, aquele mesmo estudo que avaliou aqueles edifícios, 100 edifícios que foram certificados e 100 que não foram, avaliou o impacto dos edifícios na vida das pessoas. Então, em escola, tem 20%, os estudantes têm 20% de melhoras nas provas, aumento de produtividade em escritórios, aumento na produção em indústrias, pacientes se recuperam mais rápido e diversos outros benefícios sociais. Bom, então, focando um pouco no LEED, né, que é a certificação que hoje é a mais conhecida no mercado, é a mais disseminada, é a maior, é a que possui mais representação no Brasil e em toda a parte do mundo, que significa Leadership in Energy and Environmental Design. Ela avalia todas aquelas 7 dimensões, né, essas 7 dimensões. A primeira é a localização, aí aqui eu grifei o uso racional da água, né, nas edificações, como o tema principal do evento, mas ela avalia tudo isso: eficiência energética, qualidade do ambiente interno, materiais e recursos, inovação e créditos regionais. Então, uma certificação ambiental de uma edificação, ela tem que englobar todos esses quesitos. Ela não pode ser, por exemplo, só de um item específico. Ela pode, na verdade, existe o Procel que, por exemplo, avalia só a eficiência energética, mas no caso das certificações ambientais de edifícios, ela tem que englobar todas essas questões. E aqui tem alguns dados do LEED no mundo. Hoje o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de projetos certificados LEED, então essa é uma representação muito grande do Brasil, que a gente nem tem ideia, mas a gente é muito bem visto fora, ainda bem, pelo menos nesse sentido estamos evoluídos. O Brasil tem hoje 910 edifícios registrados sobre LEED. E aqui é um panorama por estado, como vocês podem ver, sul e sudeste, onde tem os maiores números. Em alguns lugares no Nordeste, Norte e Nordeste também tem crescido bastante, e isso é em função da educação, do nosso programa de educação, que tem avançado para essas regiões e tem facilitado isso. O que é exatamente essa certificação? Então, é um critério que foi elaborado pelo USGBC, que é o Green Building Council dos Estados Unidos. Ele é voluntário, então qualquer pessoa pode fazer, ele não é obrigatório, apesar de que nos Estados Unidos alguns estados obrigam essa certificação.
Ele objetiva o desenvolvimento de edifícios de alta performance, ele é totalmente orientado para o mercado, ele tem reconhecimento internacional, então se você está falando de um edifício LEED no Brasil, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, você está falando da mesma coisa, você pode comparar o desempenho desses edifícios igualmente. E são projetos super favoráveis ao meio ambiente, né, que diminuem a poluição, economizam energia e água. O LEED possui diversas categorias, então ele classifica a tipologia da edificação e, para isso, ele criou diversos sistemas de classificação para cada uma das tipologias. Então, vou passar rapidamente todas elas. Essa é para novas construções, então qualquer tipologia nova construída que não se encaixe numa das outras categorias entra nessa aqui. Então, aqui tem o CENPES da Petrobras, que é o Centro de Pesquisa da Ilha do Fundão, e o Loja Pão de Açúcar. Hoje, todos os prédios da Petrobras estão saindo com certificação LEED, praticamente. LEED Core & Shell, que só certifica a envoltória e parte central do edifício, isso é especialmente para edifícios comerciais, que vão ser vendidas às salas comerciais internas, né? Então, aqui em São Paulo, o Eldorado Business Tower, acho que todo mundo conhece, fica em frente ao Shopping Eldorado, foi o primeiro LEED Platina do Brasil, e o Rocha Verá Corporate Towers, do lado, também próximo ali do Shopping Morumbi. LEED Commercial Interiors, que é para projetos de interiores, então todas essas salas comerciais do Core & Shell podem ser certificadas pelo LEED CI. LEED Existing Buildings, para edifícios existentes, esse o CE Rio Negro, que é onde está localizado o GBC Brasil. Esse é a única certificação que é bem diferente das outras, porque as outras tratam de projeto e obra, e essa aqui vai tratar especificamente de operação, então ela vai olhar, por exemplo, para produtos de limpeza, ela vai olhar para consumos conforme usuários, e todas... Eu tenho 5 minutos. Bom, LEED Escolas, essa foi a primeira escola certificada no Rio de Janeiro, na verdade, a primeira escola certificada na América Latina, e é uma escola pública do Rio de Janeiro. Foi feita uma parceria com o governo e uma empresa privada, bem interessante o projeto. Desenvolvimento de bairros, então os dois empreendimentos da Odebrecht, o Parque da Cidade aqui em São Paulo e a Vila dos Atletas, foi o primeiro bairro certificado no Brasil. Que também, aí aqui já trata de uma questão urbana muito maior, e o Brasil tem disparado na questão de certificação de bairros, tem pipocado bairros sustentáveis para todo lado. LEED Retail para lojas de varejo, então o Starbucks está certificando todas as lojas. LEED Healthcare para unidades de saúde. E data centers e armazéns e centros de distribuição. Então, só um dado interessante que a Coca-Cola está certificando todas essas fábricas até 2020. São mais de 16 plantas, acho que são 16 plantas já certificadas e mais 5 em andamento. E até 2020 eles vão certificar todas as suas plantas. Então, e tem a última categoria, que é o LEED for Homes, mas ele não é aplicável no Brasil, por diversos motivos, principalmente porque a construção de casas norte-americana é bem diferente da nossa. Então, o GBC Brasil, desde 2011, começou a desenvolver um trabalho para a criação de uma certificação para casas e edifícios residenciais agora no Brasil. Aqui é onde se encontra todos os maiores problemas da construção civil, em casas e em edifícios residenciais, não só pela ilegalidade do setor, mas também pelos grandes consumos de água, de energia, todos os problemas que a gente vê, a gente não tem ideia, né? Muitas vezes a gente está no nosso trabalho e é um edifício certificado e a gente age de uma forma e na nossa casa a gente age completamente diferente. Bom, foram escolhidos 9 projetos pilotos para a construção dessas casas. Eu acho que eles aparecem aqui. E agora a gente vai iniciar a fase piloto para edifícios e condomínios residenciais. Então, o principal foco desse trabalho é acabar com a informalidade, o desperdício e a ineficiência desse setor, que é extremamente complexo. Então, algumas fotos aqui fui eu que tirei. Essa foto aqui é de uma obra vizinha, então isso aqui é um absurdo, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo ainda hoje no Brasil. Isso aqui é uma perda de tudo, de dinheiro, de tempo, de materiais, de recursos, de ineficiência, de tudo. Isso aqui é o mais comum que a gente vê acontecendo hoje, né? Então, segurança do trabalho, itens básicos, né? A gente não percebe o quanto de problema que a gente tem. Então, aqui eu coloquei algumas fotos das casas que foram certificadas, né? Que são os 9 projetos pilotos. Então, gerenciamento de poeira, esse aqui é um apartamento que foi inteiro modificado dentro e ele teve que instalar um dos pré-requisitos do referencial, é a medição setorizada de água. E como esse apartamento era muito antigo, não tinha isso, ele teve que instalar em todas as prumadas hidráulicas
medidores individuais para poder saber qual que é o consumo exatamente daquele apartamento. Então aí ele utilizou materiais certificados, parede verde, teve que fazer uma planta de paisagismo para saber quais os tipos de espécies que vão ser utilizadas, principalmente espécies nativas e adaptadas que consomem menos água, telhado verde, estudos solares de insolação. Aqui no processo de obra você fazer reutilização da água, então esse é um tipo de essa obra utilizava muito concreto, eles precisavam de muita água para produzir o concreto, e eles estavam usando água da chuva simplesmente, não tem nenhum problema fazer isso, e a gente nem pensa nisso, né, só quando a água acaba realmente. Então, capacitação de pessoas, né, para que os operários saibam do que se trata e possam fazer adequadamente. E essa acho que é um dos mais importantes, que é a planta de canteiro. Isso a gente não tem esse não é usual, né, a gente desenvolver planta de canteiro de obra, e por uma certificação é a primeira coisa que se pede, que se exige, é saber como que vai funcionar essa obra para que ela possa realmente ser eficiente. Então, a conclusão que a gente chegou desse trabalho até hoje, né, que já está sendo desenvolvido há 3 anos, é que é possível sim construir residências no Brasil com menor impacto ambiental, mais socialmente inclusivas, mas que não tenham necessariamente um custo maior para isso. O planejamento é primordial, então precisa ter muito planejamento, acho que a Virginia vai falar bastante disso, para que todas as diretrizes que forem ser estabelecidas possam ser atendidas. Então é preciso que todas as equipes estejam trabalhando em conjunto, projetista hidráulico, elétrico, arquiteto, engenheiro, paisagista, todos os envolvidos. O mercado de fornecedores ainda tem que se ajustar, apesar que o mercado de fornecedores para a água, né, para os recursos hídricos já estejam bastante desenvolvidos, ainda falta tecnologia, acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver. Então, o mercado tem que se ajustar para essas novas demandas, e isso vai ajudar a gente a fazer pressão junto aos governos para conseguir incentivos fiscais para esse tipo de obra, que é primordial. E a gente estava até comentando na nova lei de zoneamento, que vai, aqui de São Paulo, que alinhada com o plano diretor, já vai começar a tratar dessas questões. Então, aqui, só para reflexão final, eu gosto bastante desse autor, ele é um ambientalista americano, que escreveu um livro que chama The Ecology of Commerce, e ele fala que a promessa do comércio é aumentar o bem-estar geral da humanidade através do serviço, um engenho criativo e uma filosofia ética. Fazer dinheiro, lucro, em seus próprios termos, totalmente sem sentido, um objetivo insuficiente para o complexo e decadente mundo em que vivemos. Então, ele quer dizer, você não tem que pensar só no benefício financeiro, o benefício ambiental e social tem que estar junto de qualquer coisa que você for desenvolver, qualquer projeto que você for fazer ou qualquer ideia que você tiver. Então, é para juntar realmente tudo. Obrigada, deixo os meus contatos para as próximas.